Estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União. Hoje nós vamos falar sobre um tema assim, bastante comentado, todo mundo fala, mas que ainda tem muitas reservas de diagnóstico, de tratamento e que, enfim, cada um de nós sempre temos um personagem muito querido que está com isso, que é Alzheimer. Então hoje nós vamos falar sobre isso e trouxemos aqui o médico geriatra, Dr. Juliano Silveira, que é titulado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e é especialista em memória do idoso pela USP. O Dr. Juliano, ele tem trabalha na Clínica Vivate, no CTC. E vocês encontram ele também no Instagram, como juliano.geriatria. E qualquer coisa que vocês queiram saber mais sobre o Dr. Juliano, podem ligar aqui para a nossa TV e nós depois vamos dar um endereço também para vocês se comunicarem conosco. Então o assunto é esse que nós vamos falar hoje, que é Alzheimer. Então nós vamos rodar um tape inicialmente, para que a partir disso aí vocês entendam a complexidade e como o médico ainda tem dificuldade de identificar, de acompanhar e às vezes de tratar essa patologia que ainda é muito nova, tem muita coisa já de novidade, mas ainda temos muita coisa para estudar e aprender. Vamos ver. Olá, eu sou o Dr. Pellegrino, geriatra. Tem muitos pacientes que me procuram, principalmente filhos de pessoas portadoras de doença de Alzheimer, parentes ou pessoas que já passaram dos 50 anos e sabem do grau de dificuldade, o terror que é a doença de Alzheimer. E a pergunta que eles me fazem, o motivo da consulta, tem um remedinho eficaz para prevenir o aparecimento da doença de Alzheimer? Sobre esse assunto nós vamos falar neste vídeo. Antes, porém, pedimos que você dê um like, que compartilhe nosso vídeo e que se inscreva no nosso canal. Desta maneira, nós vamos levar informações, conhecimento para mais pessoas. É comum no ser humano a lei do menor esforço. Todos vêm procurar uma pílula, um remédio mágico para evitar o aparecimento de uma doença, principalmente a doença de Alzheimer, porque a doença de Alzheimer, ela assusta muito os filhos e todos os familiares, conhecidos. E a pessoa tem medo de desenvolver essa doença e nos procura, pedindo, não tem um remedinho para prevenir a doença de Alzheimer? Pois bem, nós temos inúmeros trabalhos científicos em andamento. Não é falta de trabalho científico, não é falta de pesquisas, como nós falamos no outro vídeo. Pesquisas tanto para tratar a doença já na fase inicial, na fase de demência, ou mesmo para a prevenção. Mas, por enquanto, nós não temos nenhum remédio eficaz que cure a doença ou que previna o seu aparecimento. Mas nós temos medidas cientificamente comprovadas que são eficazes para retardar o aparecimento da doença de Alzheimer. Por exemplo, se ela fosse aparecer aos 70, ela aparecendo aos 80, você adiando 10 anos de aparecimento da doença, você ganhará 10 anos de qualidade de vida. E esses 10 anos, depois dos 70 anos, são extremamente valiosos. Existem vários trabalhos que confirmam que nós podemos retardar o aparecimento da doença de Alzheimer com 5 medidas. Essas medidas são importantíssimas, não só para o aparecimento precoce da doença de Alzheimer, mas para a prevenção de várias doenças, como as doenças metabólicas, como diabetes, a obesidade.
para a prevenção de doenças cardiovasculares, como a pressão alta, como as coronariopatias, que são as obstruções das artérias coronarianas. Essas 5 medidas são extremamente importantes para as doenças psíquicas e para as doenças neurológicas. Por exemplo, para o tratamento do estresse, da ansiedade, da depressão e também para a prevenção de doenças neurológicas, como o Alzheimer, que é o nosso foco. E quais são essas 5 medidas? Primeira medida é o ponto de partida. Eu sempre digo que esse é o primeiro ato de um grande espetáculo, que é o espetáculo da prevenção. Não tem o melhor remédio para o tratamento de todas as doenças, é a prevenção. E toda prevenção começa com o número 1, que são exercícios físicos. Nós vamos ter alguns vídeos só para tratar de exercícios físicos. Segundo item deste protocolo de prevenção é a alimentação, uma alimentação saudável. E que nós temos de pesquisa hoje para a prevenção de doenças cardiovasculares e da doença de Alzheimer, em termos de alimentação, é a dieta do Mediterrâneo. É a dieta que come espanhóis, franceses e gregos, principalmente. Uma dieta pobre, né, com pouca carne vermelha, muito peixe, bastante verdura, frutas e legumes, bastante grãos como o grão de bico, o feijão de uma forma geral, lentilha, ervilha, né? Ricamente irrigada com azeite de oliva extra virgem e saboreada com um bom vinho. Esses elementos estão provados cientificamente. Na nossa dieta nós temos aí o nosso feijão, o café, que tem vários trabalhos mostrando que são extremamente importantes. Nós temos também a castanha do Pará, outras castanhas nossas, como de caju, o coco da Bahia com seu óleo, enfim, são coisas que fazem parte de um conjunto dentro de uma alimentação saudável e bastante variada, que nós vamos também tratar em outro vídeo. Em terceiro lugar, principalmente as pessoas com mais de 50 anos, têm que melhorar a reserva cognitiva, têm que buscar conhecimento. Tem que buscar conhecimento relevante, conhecimento que cause impacto na sua vida. Não adianta apenas falar, eu li um livro, ou eu estou fazendo palavras cruzadas. Tudo isso, né, fazem parte no seu desenvolvimento, né, para você melhorar a reserva cognitiva. Mas o importante é algo extremamente significativo. Por exemplo, fazer uma pós-graduação, fazer um novo curso de graduação, aprender uma determinada arte, aprender informática, aprender um outro idioma. Aliás, falando em outro idioma, tem um trabalho extremamente importante feito no Canadá e já bastante conhecido e divulgado pela imprensa. Esse trabalho eles pegaram pessoas com CCL, que é o comprometimento cognitivo leve, quer dizer, uma fase prodrômica, uma fase quase que inicial, a fase precoce do Alzheimer. E submeter essas pessoas ao aprendizado de um outro idioma. E acompanharam. E o interessante, depois de 3 anos, né, eles fizeram uma ressonância magnética de alta resolução no início e no final desse período de aprendizado, que mostrou certas áreas do cérebro, principalmente áreas da linguagem, área do conhecimento, essas áreas aumentaram a sua densidade. O comum é o cérebro murchar, o cérebro diminuir de volume com o passar do tempo. E nessas pessoas houve um aumento da densidade cerebral. E o mais importante, este grupo acompanhado retardaram o aparecimento da doença de Alzheimer em 5 anos em relação ao grupo que não estudou outro idioma.
Então, esse é o nosso terceiro item, né? Melhorar o nosso conhecimento, buscar aumentar a nossa reserva cognitiva. O quarto é dormir bem. Nós passamos 1/3 da nossa vida, aproximadamente, dormindo. O sono é a faxina do nosso cérebro, é a reorganização do cérebro. Eu sempre comparo que uma noite de sono, né, é igual o nosso ambiente de trabalho. No final do dia, o nosso ambiente de trabalho está sujo, está desorganizado. E nós precisamos limpar o nosso ambiente de trabalho e reorganizar, para no outro dia começar a trabalhar de uma maneira mais eficaz. Assim é o sono. Durante a noite, nós fazemos uma faxina, nós repousamos, nós colocamos as coisas no lugar. E dormir, né, eu sempre digo que o ser humano não é igual um interruptor de tomada que você vai lá, liga e desliga. Nós temos a insônia como sintoma e a insônia como doença, e nós vamos tratar também desse assunto nos próximos vídeos. Mas o dormir é o quarto item. O quinto item são as relações interpessoais agradáveis. O ser humano ele tem necessidade de relações com outras pessoas. Essas relações começam na família, ela se expande no trabalho, na sociedade, no círculo religioso, enfim, ela começa na família e se expande. Pessoas que têm relações interpessoais conflituosas, elas vivem mal, elas envelhecem mal, elas se estressam facilmente. O gostoso é a pessoa que tem uma boa relação com todos os níveis, né? Todos os níveis etários, são as relações intergeracionais, aquela pessoa que relaciona desde o bebê até a bisavó. E relaciona de uma maneira gostosa e agradável. As relações interpessoais são importantes para nós concluirmos o protocolo. Nós vimos aí com o doutor Peregrino algumas, pelo menos 5 coisas que ele falou, são coisas importantes que a gente deveria cuidar naturalmente, independente da gente estar ou não com receio de ser portador de Alzheimer. Mas o doutor Juliano Silveira, que é geriatra e aqui está conosco, eu perguntaria, doutor Juliano, essa avaliação neuropsicológica, no meu entender, deveria começar a existir com todos os médicos. Quando examinasse todos os pacientes depois dos 50 anos, deveria ser feito isso. O que você acha? Eu acho pertinente. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje nesse nosso bate-papo a respeito do tema do Alzheimer. E assim, eu acho válido sim, viu, Dr. Marcos Fulco? Existem ferramentas, a bateria neuropsicológica, ela é uma ferramenta mais extensa, certo? Que são aplicados vários testes, muitas vezes esses testes duram 1h30, são 4, 5 encontros, e é uma ferramenta muito utilizada pela psicologia. É possível o médico, no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, reproduzir ferramentas mais simples de rastreio? Sim. Existe uma ferramenta desenvolvida por um dos professores da USP, o Dr. Daniel Apolinário, que chama-se 10CS. É uma ferramenta de rastreio simples, no qual é executada em poucos minutos, 3 minutos, você faz esse rastreio. E consiste de algumas perguntas, por exemplo, qual dia, mês e ano que nós estamos? Fale para mim, no tempo de 1 minuto, o maior número de animais que você conhece. Fale também 3 palavras, carro, vaso, tijolo. E a partir dessas palavras, você dá um intervalo, distrai um pouco o paciente e pede para ele relembrar as palavras carro, vaso, tijolo. Ou seja, essa ferramenta de poucos minutos já é bem precisa em rastrear causas de problemas de memória. Como é o nome desse teste? 10CS. 10CS. CS, é uma ferramenta aí disponível, gratuita, você pode baixar na internet e aplicar. Foi desenvolvido por esse professor do Hospital das Clínicas da USP. Então isso é uma coisa importante, então, para a gente começar a divulgar, vocês, estudantes de medicina que estão assistindo aí o programa,
Não é preciso ser neurologista, geriatra ou psicólogo. Qualquer uma pessoa que trabalha com saúde, principalmente médicos de qualquer especialidade, pode rastrear muito isso, porque, doutor Juliano, na sua palestra, lá do 2º Fórum Médico, que eu estava presente, você falou muito bem que a prevenção e o diagnóstico precoce do Alzheimer, ele ajuda muito em se obter, assim, resultados maravilhosos. E isso estaria incluído, né, no caso, na preventiva? Sim, no momento que a gente consegue rastrear precocemente, que a gente faz um diagnóstico precoce de Alzheimer, é muito importante, porque, infelizmente, a doença não tem uma cura ainda. Sempre há pesquisas, estudos, está se desenvolvendo novos medicamentos, mas nosso objetivo é retardar o processo, é alentecer o processo de desenvolvimento. Quanto mais precoce eu rastreio, eu descubro que o indivíduo tem Alzheimer, nas fases leves. Quando é que eu digo que o indivíduo tem uma fase leve? É quando ele ainda consegue escolher de forma adequada as roupas. Por exemplo, aquela pessoa que sempre utilizou um tipo de roupa. Eu conheço pacientes que sempre gostavam de usar preto e branco, um exemplo. E começam a usar roupas coloridas que não fazem parte da história dela, dos últimos anos de vida. Então, assim, quando a gente descobre um quadro leve ainda e começa o tratamento, a gente consegue retardar o processo. O Alzheimer é dividido em 3 fases, certo? A gente chama leve, moderada, grave. Há subfases dentro dessas fases. A fase leve, ela dura em torno de 3 anos. A fase moderada, 3 anos. E uma fase avançada, ela é uma interrogação na literatura. Pode durar até 18 anos. Então, quanto mais cedo eu consigo intervir, utilizando medicamentos, controlando fatores de risco, como foi dito pelo professor Pellegrino, a questão de alimentação saudável, sono adequado, tudo aquilo é muito importante, eu consigo retardar o processo de desenvolvimento da doença. Muito bem. E você veja bem que o que você falou aí quase que responde uma pergunta aqui que foi feita por um telespectador, que ele pergunta assim, quanto tempo de vida tem um portador de Alzheimer? Essa é uma boa pergunta, eu sempre recebo no dia a dia. Como eu disse, a fase leve, que é até a dificuldade de escolher roupas, são 3 anos. A fase moderada já vai entre a dificuldade de escolher roupas até a continência urinária, certo? O indivíduo que preservar os esfínteres, não perder xixi, não perder cocô. Essa é a fase moderada. Qual é a duração? 3 anos também. A fase avançada do Alzheimer é quando o indivíduo já não tem mais incontinência urinária nem fecal. A gente tem que ter cuidado para não confundir com pessoas que têm incontinências por outra causa. Por exemplo, uma pessoa fez uma cirurgia urológica, uma cirurgia ginecológica, e ela está perdendo xixi, eu tenho que diferenciar do processo de avanço do Alzheimer. Não é a mesma coisa. A terceira fase do Alzheimer, que é a fase avançada, ela é uma interrogação. Ela pode ter um paciente de 18 anos de evolução, certo? Um ponto importante é que os indivíduos que desenvolvem Alzheimer na forma pré-senil, com menos de 65 anos, 60, 58, a gente tem casos até com indivíduos de menos de 40 anos, desenvolver quadros de Alzheimer. Tem relatos na literatura de famílias colombianas, uma linhagem colombiana que desenvolveu Alzheimer muito cedo. Quanto mais cedo se desenvolve o Alzheimer, infelizmente a doença é mais agressiva. Então, formas tardias, como indivíduos com 80 anos, 90 anos de idade, são formas mais brandas de evolução, que mais lenta. Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e dentro de 1 minuto nós voltaremos com o doutor Juliano Silveira, que é geriatra, que está nos esclarecendo uma série de coisas que são importantes na nossa vida, onde sempre a gente tem um amigo, um parente que está apresentando Alzheimer. Voltaremos dentro de 1 minuto.
Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. As lojas Sorvetes Finos, em parceria com a Esther Bom, estão realizando a 3ª edição da campanha Casquinha do Bem. Por apenas R$ 2,50, você estará se deliciando de uma casquinha com os mais diversos sabores e colaborando com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, GAC. Passe nas lojas das Sorvetes Finos, peça uma casquinha do bem ou compre um voucher durante todo o mês de setembro e outubro e contribua para a felicidade dessas crianças. Estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde é Tudo, hoje focalizando Alzheimer. Estamos aqui com o médico e geriatra, Dr. Juliano Silveira, que está nos acompanhando aqui, esclarecendo uma série de dúvidas, já que é uma patologia que ainda está muito inicial. Então, estima-se que existe no mundo cerca de 35,6 milhões de pessoas com a doença de Alzheimer. E cerca de 1,2 milhões de casos, e a maior parte deles ainda sem diagnóstico. É o que diz a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. Uma preocupação que atualmente atinge a todos é que fazer com essa doença o quê? O que nós vamos fazer com ela? O importante é se cuidar, mesmo que não queira acrescentar em sua rotina, é importante se consultar com o médico. Muitas perguntas são feitas, apesar de lermos constantemente sobre o assunto, ainda assim temos dúvidas. Então, vamos esclarecer um pouco mais sobre esse assunto que prende tanto nossa atenção. Então, eu pergunto assim, como se diferencia, doutor Juliano, como se diferencia, porque são termos médicos muito usados, a demência e Alzheimer? É uma pergunta bem interessante do dia a dia. Demência é vamos dizer assim, um pacote completo de várias doenças que tem um impacto negativo na cognição. O ponto da cognição mais famoso é a memória, mas só que a cognição não vive só de memória, vive também de quê? De linguagem, de habilidades como dirigir o carro, fazer uma carta, fazer um desenho. O termo demência, hoje em dia, ele é substituído pelo termo transtorno neurocognitivo maior. É um termo técnico. Popularmente, ainda demência. O Alzheimer, ele é uma parte, a principal causa de demência. Mas existem outras causas, como que a demência vascular, o transtorno cognitivo maior vascular, que é decorrente de quê? De pessoas que têm hipertensão, diabetes, e começam a ter pequenos infartos, pequenas isquemias, popularmente pequenos AVCs no cérebro. Com o passar do ano, um pequeno AVC se soma com outro, com outro, com outro, e o indivíduo começa a ter dificuldade, certo? Em interagir. Outra doença também, que com o passar do tempo pode levar a prejuízo cognitivo à demência, é o Parkinson. É esperado que no 10º ano de evolução do Parkinson, que boa parte dos indivíduos desenvolvam algum déficit cognitivo. Outras doenças, como o alcoolismo crônico, pode levar a um quadro demencial? Pode, a demência pelo etanol. E curioso, até esportes podem levar a quadros demenciais. Vou dar um exemplo do boxe. A demência do pugilista, certo? E que eu até falo muito para os meus alunos, converso pessoal, que essa nova modalidade, o UFC, as lutas de vale tudo, quais serão os frutos que a gente vai colher disso daqui a alguns anos. Porque é uma demência decorrente de quê? De pequenos traumas que vão se somando. Muito interessante isso que você falou, que existe sempre os modismos, né? E às vezes a gente não sabe o que vai acontecer. Mas como a gente está num programa desse, Juliano, o pessoal está todo assistindo,
querendo saber, muito bem, Alzheimer, como tratar? Então, já houve muita mudança, tem muita novidade, mas ainda não é tão simples o tratamento. Mas o que você tem assim para nos trazer sobre o Alzheimer e o tratamento? Certo. O Alzheimer ele tem duas formas, dois braços de tratamento, que é o braço farmacológico, que é com medicamentos, e o braço não farmacológico, que são medidas que são de equipe multidisciplinar. Eu falo muito, quem trata Alzheimer não trata só, tem que tratar em equipe, seja com fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um enfermeiro, psicologia, fonoaudiologia. Então, assim, quem cuida de um paciente com Alzheimer não é um profissional só, é toda uma equipe. Do tratamento farmacológico, dos medicamentos disponíveis, a gente tem medicamentos que têm dois papéis, que são o quê? Os anticolinesteráticos, que eles vão aumentar um neurotransmissor chamado acetilcolina. É como se esse neurotransmissor acordasse o neurônio, diga, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, ou seja, vai ter esse papel de ativá-lo. Existe outra classe de drogas chamada os inibidores da anti-NMDA. Parece complexo, mas para entender é tranquilo. O que acontece? O indivíduo que desenvolve um quadro cognitivo, uma demência, muitas vezes os neurônios eles estão vivendo menos tempo do que o necessário. Certo? Digamos, a sobrevida neuronal de 90 dias, eles estão morrendo mais rápido, com 60 dias. Então, a memantina, que é o principal medicamento dos inibidores do anti-NMDA, ela tem um papel, um propósito de quê? De diminuir a velocidade de morte dos neurônios. Já os anticolinesterásicos, não. Qual o papel que eles vão ter? De acelerar, de ativar mais neurônios. Por isso, professor Marcos, é importante o quê? Muitas vezes a gente vê a confusão com outras doenças, como a depressão, certo? Ah, não, o indivíduo está deprimido, se confunde, será que é depressão, será que é uma doença de Alzheimer? Mas um cuidado eu já quero deixar aqui nessa oportunidade. Medicamentos como benzodiazepínicos, clonazepam, diazepam, lexotan, bromazepam, são medicamentos que eles atuam de uma forma negativa e o uso prolongado pode levar ao desenvolvimento de quadros cognitivos, um deles o Alzheimer. É isso aqui, a nossa conversa é muito boa, porque tem pessoas que abusam. Tomam esses remédios, o médico prescreve, no caso o neurologista, o psiquiatra, passa por um período, mas o paciente depois se automedica, ele mesmo toma dose, e isso por um longo período, você acabou de falar que tem repercussões negativas, não é isso? Tem uma droga que é muito usada pelo otorrinolaringologista para as crises de labirintose, né? Eu queria saber se elas também têm essa influência. Porque diz que elas usadas durante um período muito grande causam esquecimento. Por muito tempo, para tratamento de vertigens, de zumbido, uma droga muito conhecida como ginkgo biloba, é muito utilizada ainda, e é uma droga excepcional para o tratamento dessas vestibulopatias e dessas alterações no âmbito do otorrino. Entretanto, ginkgo biloba, para o idoso, ela tem um risco, porque ela tem um risco de aumentar sangramentos. Quando a gente avalia o idoso, muitas vezes tem a polifarmácia, que é o uso de 4, 5 ou mais medicamentos. E muitas vezes há interações medicamentosas. O uso, por exemplo, da ginkgo biloba junto com AS, com clopidogrel, aumenta o risco, eventualmente, do idoso cair, bater a cabeça e ter uma hemorragia cerebral. Então, assim, utilizar preventivamente esses medicamentos, como já foi utilizado no passado, como uma forma, são vasodilatadores cerebrais para a prevenção, não há benefício no âmbito dos transtornos cognitivos. Certo. Então, eu achei interessante que a gente juntou aqui os anticolinesterásicos e a memantina, que são dois medicamentos que estão sendo utilizados com sucesso, principalmente nos casos recentes de Alzheimer. Pergunto, esses dois elementos podem ser conjugados em alguns casos? Sim, professor, essa pergunta ela é excepcional. Os anticolinesterásicos são 3 medicamentos que têm o nome donepezila, galantamina e rivastigmina. Os anticolinesterásicos eles são utilizados no começo do tratamento, nas fases leves. Já se foi estudado de tentar dar esse medicamento como uma forma de prevenir Alzheimer, não deu certo, porque há um perfil de efeito colateral. A memantina, que é do anti-NMDA, ela entra na fase o quê? Moderada e avançada. Então,
Então, a gente começa com os anticolinesteráticos, sempre tentamos chegar à dose máxima. Com a fase moderada e a fase avançada, a gente associa a memantina. Tem uma frase que eu falo muito, que eu gosto dessa frase, assim, que não é o médico muitas vezes que escolhe o remédio, mas é o remédio que muitas vezes escolhe o paciente. Ou seja, tem indivíduos que respondem de forma brilhante a donepezila, tem outros que respondem de forma brilhante a rivastigmina, tem outros que respondem de forma a galantamina. Então, assim, se um primeiro medicamento não teve uma boa resposta, a gente tem a opção de ir trocando e fazendo um rodízio, até que algum medicamento consiga alentecer, retardar o processo de progressão do Alzheimer no indivíduo. Isso é interessante, várias coisas que você falou aí. Uma, eu noto muito no meu consultório que as pessoas chegam tomando sempre muito medicamento. Hoje em dia existem muitas especialidades e às vezes o médico vai num dia só a 3 médicos diferentes. Cada um deles passa a sua medicação e às vezes é até uma exigência do paciente. Tem paciente que chega no meu consultório e diz, não gostei da consulta que eu fui ao médico, ele não passou nada para mim, quer dizer, é complicado. É complicado. E nem sabe que se o cara toma 3 remédios, no quarto, possivelmente um já vai fazer mal. Não é legal. Então, essas drogas que você falou, que são maravilhosas para esse tratamento, que são os anticolinesteráticos e a memantina, ela tem efeitos colaterais também. Tem, e não são poucos efeitos colaterais, certo? Os principais efeitos são perda de peso, certo? É interessante, muitas vezes o paciente começa a desenvolver o quadro de Alzheimer e perde peso. A gente tem 2 caminhos a pensar. Um é o efeito medicamentoso, a gente tem uma máxima na geriatria que fala, até que se prove o contrário é culpa de remédio. E esse seu dilema, eu também vivo. Muitas vezes o paciente vai para meu consultório, está tomando 10, 12 medicamentos e sai tomando 8 e não fica satisfeito, porque fala, não, mas eu queria sair com a pílula mágica, como disse o professor Pellegrino. A questão da gente buscar sempre o que é mais fácil. Muitas vezes o mais fácil, menos é mais. O mais fácil é o quê? Tirar medicamentos que estão fazendo mal. Os anticolinesteráticos, além da perda de peso, podem dar diarreia, náuseas, vômitos, podem dar irritabilidade. Então, assim, é normal que no começo a gente observe um período de adaptação e se o indivíduo não tolerar, a gente trocar de medicamento. A gente tem disponível dos anticolinesteráticos tanto a apresentação oral como a apresentação transdérmica, adesivo, que cola no tórax do paciente. A memantina, que é um anti-NMDA, já é uma droga mais segura e com menor perfil de efeito colateral, certo? É uma medicação que ela é bem tolerada, certo? E, eventualmente, qual é o principal efeito colateral da memantina? Muitas vezes é um pouco de sonolência, certo? E como ela é iniciada à noite, então é até um efeito muitas vezes benéfico para o paciente ter um pouquinho de sonolência no começo do tratamento, porque vai ajudar até a questão do cuidado. Eu vejo muito que à noite, para quem tem um paciente com Alzheimer, um familiar, muitas vezes quando aquele indivíduo não está dormindo, é um sofrimento para o cuidador. É uma coisa interessante que você falou desses 2 medicamentos, né, os anticolinesteráticos e a memantina. Você disse inicialmente que um ativava a célula nervosa que estava ficando preguiçosa. E o outro? Inibe a morte precoce. Inibe a morte precoce. Quer dizer, são 2 medicamentos que nós podemos até dizer assim, que são medicamentos específicos. Né? São medicamentos que, na verdade, assim, eles podem ser utilizados tanto para Alzheimer como para outros quadros de transtornos cognitivos, outras demências. A gente precisa ainda muito avançar em pesquisas, em medicamentos que tenham uma resposta mais rápida, porque muitas vezes o indivíduo ele tem que esperar um tempo aí de semanas para começar a perceber uma melhora. Isso gera muita angústia, né, em quem está convivendo no dia a dia com Alzheimer. Mas, assim, de uma forma geral, são drogas que, com a quebra de patentes, se tornaram mais acessíveis, que no passado a gente tinha um tratamento de altíssimo custo, ou seja, uma prescrição de um tratamento de Alzheimer passava de R$400, R$500 fácil. E hoje em dia a gente tem medicamentos mais acessíveis, com quebra de patente, e a gente também tem a possibilidade de receber esses medicamentos até via SUS. Muito bem. Agora veja, quando chega um paciente no seu consultório, que você diagnostica
o Alzheimer, ele já vem utilizando 5, 6, às vezes 8 medicamentos. Como é que você faz isso? Quais são os medicamentos que não podem ser usados com eles? Como é que você pode nos dizer isso? É uma pergunta que, cada vez que eu me deparo com essa situação, digo, é uma história diferente. O convencimento, muitas vezes, de tirar medicamentos. Existe um consenso brasileiro, que é o consenso brasileiro de medicamentos potencialmente inapropriados. Eu já falei de um desses medicamentos que são os benzodiazepínicos. Por exemplo, medicamentos como o Rivotril, o clonazepam, bromazepam, eles são medicamentos que atuam de forma negativa no sistema nervoso, causando, deixando, digamos assim, até usar um termo coloquial, o cérebro mais preguiçoso. Então, ele é um dos primeiros medicamentos que eu vou almejar em tirá-lo, certo? Outros medicamentos a gente vai tendo, aos poucos, muitas vezes são necessários desmames. Alguns antidepressivos mais antigos, por exemplo, a fluoxetina, no idoso, é um bom antidepressivo para jovens. No idoso, muitas vezes dá perda de peso, causa alterações do humor. E muitas vezes a gente tem que ir desmamando paulatinamente. O primeiro passo da consulta geriátrica, a forma como eu aprendi, é fazer a revisão dos medicamentos. E muitas vezes o indivíduo acredita que medicamento é só o que toma pela boca. E muitas vezes outras vias são medicamentos parenterais, muitas vezes ele toma algum medicamento injetável. Pronto, corticosteroides, que toma-se injetável para dores crônicas. Tópicos dermatológicos podem ter um efeito também, dependendo da área que o indivíduo. Colírios também são medicamentos que muitas vezes o paciente não pontua como um medicamento. E é interessante a gente fazer essa revisão, a gente sentar, conversar, acolher nosso paciente e fazer literalmente a listinha dos medicamentos em uso e, passo a passo, tentar organizar, gerenciar a polifarmácia. Porque normalmente o cara de idade usa os medicamentos e ainda tem o grande problema de, em casa, como ele é utilizado. Então, isso aqui não é coisa de livro, não foi... Pessoalmente, quando eu faço psicanálise, quer dizer, outro lado meu, que eu sou oftalmologista, mas faço psicanálise, eu noto certos pacientes meus que eu conheço na evolução deles, pessoas que chegam conversando bem, com memória boa, e de um dado momento eles começam a ficar, sei lá, cabisbaixos, tristes, ansiosos, tal. E eu noto que não é uma doença. E eu vou ver atrás, não é que seja o remédio, mas às vezes o cuidador, os familiares, como o paciente está dando muito trabalho, aumentam um pouquinho a dose. E isso muitas vezes causa sérios problemas, pelo menos de comunicação que eu tenho com esse paciente que eu estou acompanhando. É comum você encontrar isso. Realmente é uma triste realidade da automedicação ou então da prescrição terceirizada. O cuidador, cuidar de alguém é uma arte, né? Acho que cada cuidador vive uma realidade diferente. Com o tempo, há um aprendizado, vai se ganhando confiança no cuidado e é no ganho de confiança que muitas vezes o cuidador ele pode exagerar, às vezes, e dar uma medicação a mais. É um risco enorme. Porque muito dos psicotrópicos, essas medicações que acalmam os pacientes, oferecem um risco de queda, certo? Ou seja, hoje está prescrito, digamos, 10 gotas de uma medicação, clonazepam, e ele está mais agitado, eu vou dar 15 sem ter comunicado ao médico dele. E durante a noite o idoso se levanta, um pouco sedado, né, sobre o efeito de medicamento, tropeça e cai. Aí ganha um grande problema que é uma fratura de fêmur. Então, assim, a gente tem que ter consciência de que cada indivíduo vai responder de uma forma. Muitas vezes, aquela agitação, em vez de a gente dar um psicotrópico, muitas vezes é você acalmar o ambiente, tá entendendo? Deixar o ambiente calmo, silencioso. Você está ali próximo, muitas vezes o que o indivíduo tem um problema de demência, de Alzheimer, e está agitado, muitas vezes ele quer uma atenção de que pode estar com a dor, uma cólica abdominal. É uma arte o cuidador reconhecer, mas com o tempo é que nem a questão do pai que conhece o choro da criança, a mãe que conhece o choro da criança. É literalmente uma arte. Quanto à equipe multiprofissional, eu digo que é um pilar gigantesco no tratamento das condições cognitivas, das demências. Por quê? Porque não adoece só o paciente, adoece a família.
Tem um aspecto que eu falo bastante, principalmente na primeira consulta, que é o luto antecipatório, é o luto em vida. Ou seja, aquele indivíduo que era, digamos, às vezes era um executivo, era um empresário, era um engenheiro, era um médico, era um professor, uma pessoa sempre ativa, e a doença começa a progredir, e até os próprios familiares não reconhecem mais ele. Poxa, meu pai, minha mãe, antigamente não tinha esse costume e hoje em dia faz isso. Então, sofrem, é um verdadeiro luto, porque aquele indivíduo, ele vai aos poucos perdendo a identidade dele. E isso tem que ser cada vez mais trabalhado, de manter-se a identidade do idoso, da pessoa com Alzheimer. Outra coisa também que eu vejo é a romantização do envelhecimento, digamos, muitas vezes tratar o idoso como uma criança, que não é. Certo? A gente tem que dar o devido respeito e manter a identidade. Muitas vezes eu vejo idosos assim, até assim, respeito, mas o cuidador não conheceu aquele idoso, aí bota um adorno de uma criança, algo do tipo. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, acho que a identidade do idoso ela tem que ser preservada. Muito bem, nós vamos fazer um novo intervalo, para no terceiro e último bloco a gente encerrar, mostrando mais alguns detalhes. Nós estamos com o professor Juliano, que é médico e é geriatra, Dr. Juliano Silveira. Está aqui conosco, mostrando muitas coisas que, mesmo nós médicos de outras especialidades, muitas vezes desconhecemos. E essa é a finalidade do programa. Se você sente alguma coisa dessa, saber quem procurar. No terceiro e último bloco, nós vamos falar mais sobre esses detalhes. Voltaremos dentro de um minuto. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. As lojas Sorvetes Finos, em parceria com a Esterbom, estão realizando a terceira edição da campanha Casquinha do Bem. Por apenas R$ 2,50, você estará se deliciando de uma casquinha com os mais diversos sabores e colaborando com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, GAC. Passe nas lojas das Sorvetes Finos, peça uma casquinha do bem ou compre um voucher durante todo o mês de setembro e outubro e contribua para a felicidade dessas crianças. O que já é muito bom, ficou ainda melhor. Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidade de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor. Estamos voltando com o programa Saúde é Tudo, hoje falando sobre a doença Alzheimer, e tendo aqui como nosso orientador o médico geriatra, Dr. Juliano Silveira. Sempre esses programas deixam, às vezes, a necessidade assim, de a gente se comunicar pós-programa. Então, eu gostaria que Jonathan colocasse aí o nosso e-mail para qualquer pergunta, qualquer dúvida ou qualquer sugestão. Qualquer colega médico também que tenha alguma coisa para trazer para o programa, o nosso programa é aberto. Nós queremos que outros colegas médicos também estejam aqui, dizendo a sua experiência, o que ele descobriu, o que ele achou. Então, vocês estão vendo aí o nosso endereço para tirar dúvidas. O meu e-mail, para vocês se comunicarem ou se comunicarem com a própria TV União, aqui com o Jonathan, que sempre está conosco aqui, nos ajudando a formar esse programa. Também, as pessoas que não tiveram a TV a cabo, vocês poderão assistir o nosso programa
através da União Play. Quer dizer, um programazinho que você baixa no seu celular e com a União Play você tem o programa ao vivo, nas quintas às 21h30 e nos domingos às 11h30. Então, ninguém pode se queixar que perdeu o programa. Então, nós temos tudo isso. Mas, doutor Juliano, então, assim, a orientação que a gente tem que deixar no ar para todas as pessoas. Uma vez suspeitei de um paciente, um familiar meu com Alzheimer. Então, como é melhor fazer? Ir a um psiquiatra, ir a um psicólogo, ir ao neurologista ou ao geriatra? Professor Marcos, existem várias portas de entrada que eu falo para o acolhimento do indivíduo com queixa de memória, certo? Principalmente essas 4 especialidades, a geriatria, a neurologia, a psiquiatria, a psicologia também. E a psicologia tem um grande diferencial em relação à questão dos casos iniciais, porque tem a possibilidade de fazer baterias neuropsicológicas, que são testes mais refinados, que o neuropsicólogo atua nessa área. Eu falo muitas vezes a gente recebe de 100 pacientes, chegam com a queixa de memória, eu estou com Alzheimer, 95 não estão. Uma menor parcela que está. E eu digo assim, um dado muito importante é quando o paciente é trazido pela família. Que muitas vezes chega, não sei o que é que eu estou fazendo aqui, não sei por que é que eu vim para a consulta, porque minha memória está boa. Aí a família, não está boa. Então, assim, a não percepção da falha de memória, ela tem um peso significativo. Então, assim, quem se percebe esquecendo pode vir a desenvolver Alzheimer? Pode. Mas quem não se percebe e está esquecendo, esse indivíduo ele tem um alto risco de realmente estar desenvolvendo a doença. Existem também os quadros de transtornos cognitivos reversíveis, certo? Isso é um tema importante. Por exemplo, depressão. Depressão pode mimetizar um quadro de demência? Pode. Seja o indivíduo mais jovem, seja o idoso que está mais abatido. Eu brinco muito assim, quem está triste não presta atenção na aula, né? Então não aprende o conteúdo. E doenças orgânicas, problemas de tireoide, hipotireoidismo pode prejudicar a memória? Pode. Hipertireoidismo pode prejudicar? Pode. Problemas renais, as síndromes urêmicas, problemas metabólicos, alteração de cálcio, B12, ácido fólico, doenças infecto-contagiosas como HIV. Muitos idosos abrem um quadro de déficit de memória, fazem uma investigação, descobrem ser portadores do vírus HIV. Então, assim, todo profissional de saúde ele deve estar alerta para a queixa de memória. Como dito, o 10CS, que é aquele questionário curto que é feito em 30, 40 segundos, rapidinho você faz, 3 minutinhos, você consegue aplicar, o profissional pode ter isso no seu consultório. Muito bem. Certo? A gente pode disponibilizar depois até pelo e-mail, quem tiver interesse em conhecer essa ferramenta, foi desenvolvida e pode ser utilizada por pesquisadores de São Paulo. E o clínico geral, o cardiologista, o oftalmologista, o pneumo, né? Se ele suspeitar, ele pode aplicar uma ferramenta dessa, descartar patologias da sua área, por exemplo, endocrinologista, está com problema de tireoide, vai tratar o problema de tireoide. Mediante a persistência da queixa, avaliar com os especialistas, geriatra, psiquiatra, o neurologista, e muitas vezes a gente recebe muito paciente já referenciado da psicologia, que faz um belo diagnóstico e a gente consegue dar seguimento com tratamento farmacológico. É muito importante isso que você falou aí. São pessoas todas juntas com a mesma finalidade de tratamento. Agora, tem uma coisa também que eu queria que você falasse, porque tem pessoas que estão assistindo o programa agora e já botou a carapuça que está doente. Então, muitas pessoas chegam no consultório dizendo, eu acho que eu estou com algum problema, esqueço muito a chave do carro. Então, existem alguns esquecimentos que, às vezes, é por estresse, é por excesso de trabalho. Tem o problema também do sono, que nós falamos aqui em off, antes de começar o programa. Então, está faltando pouco tempo para terminar o programa, alguns minutos, mas aí eu queria que você desse uma reforçada nesses pontos. Nem tudo que você esqueceu é Alzheimer. Vou falar um importantíssimo, que é a apneia obstrutiva do sono.
Cada vez mais, com a questão do processo de sedentarismo, de obesidade, indivíduos estão desenvolvendo a apneia obstrutiva do sono. E a apneia do sono, o sono fragmentado, ele é uma causa de déficit cognitivo. Então, muitas vezes, o tratamento não é medicamento, é um CPAP, um BIPAP, certo? É ser avaliado pelo especialista. Essa questão do esquecimento, eu falo o seguinte, para se memorizar alguma coisa, a gente tem que estar atento. Se você está assistindo, um exemplo, a novela, lendo um livro, prestando atenção nas panelas no fogo, digitando uma mensagem no WhatsApp, você está atuando em multitarefas, em coisas simultâneas. Infelizmente, com o processo de envelhecimento, ocorre um achatamento, uma redução dos canais de atenção. Vou dar um exemplo. A mulher, geralmente, ela tem 7 canais de atenção. Eu acho que até tem mais. A minha deve ter uns 10. Está entendendo? Canais de atenção, que consegue fazer 10 tarefas ao mesmo tempo. Com o processo, o homem deve ter 2 ou 3. Eu acho que eu tenho 1,5. Ou seja, eu tenho que concentrar muito na tarefa que eu estou fazendo. Então, assim, com o processo de envelhecimento, esses 7 canais, esses 5 canais, eles vão sendo achatados. Então, se você antigamente conseguia fazer 5 coisas ao mesmo tempo, você consegue fazer 3. Mas a nossa ambição de ser humano é sempre querer fazer o máximo de coisas ao mesmo tempo. E daí vem a confusão. Porque muitas vezes você está fazendo uma tarefa certa, o telefone toca, você deixa aquela tarefa, vai resolver outra. O ideal é o quê? Focar tarefa por tarefa. Faz a primeira tarefa, se está inacabada, bota numa agenda, vou finalizar tal tarefa tal dia, vai para a segunda tarefa do que fazer 3 ou 4 coisas simultâneas. Então isso é importante, porque o pessoal confunde e às vezes colocam uma carapuça e começam a ficar se sentindo, inclusive, doentes por conta disso. Outra coisa, assim, bem fundamental que eu queria deixar aqui para todos os telespectadores, é que em todo o setor, em toda a aula que nós estamos aqui, com todo profissional que chega aqui, sempre é valorizado uma atividade física. As pessoas, às vezes, com uma certa idade, elas reclamam de não poder mais fazer isso porque está com a dor ali, porque está com artrose acular. Atividade física é movimento. Em cada etapa da sua vida, você tem um tipo de movimento que você pode fazer. Uma pessoa na cama, doente, ele ainda pode fazer uma série de movimentos com elásticos, com bolas plásticas. Enfim, é uma coisa que nós faremos à parte. Mas não esqueçam que a atividade física é importante. E existe também os alimentos. Então, a nutrição, que hoje nós temos nutricionistas fabulosos, temos médicos nutricionais também que trabalham muito com isso. Alimento é vida. Então, hoje não dá, já no final do programa, da gente falar tanta coisa, mas tem alimentos que são importantes para a nossa saúde e para a nossa memória. São coisas assim que a gente escuta no todo dia e como a gente usa muito a internet, às vezes a gente também tem algumas informações erradas. Então precisa ter muito cuidado para pegar a informação que seja uma informação certa. Hoje eu convidei o Dr. Juliano Silveira, porque quem já foi atendido por Dr. Juliano sabe que ele é uma figura. Trabalha com coisas difíceis, que geriatria é difícil. As curas mais complicadas. Mas todos os pacientes deles que eu conheço, Juliano sempre os elogiam muito pela paciência, pela dedicação. E aqui eu quero lhe parabenizar, viu, Juliano, pelo seu trabalho. É muito bom. E aos estudantes de medicina, se lembrem, a geriatria já é e vai ficar mais uma das especialidades mais importantes também da medicina. Porque cada dia nós temos mais pessoas idosas e, consequentemente, que precisam de mais cuidados. Então, terminando o programa, eu deixo a palavra final com você. Certo, eu gostaria de agradecer o convite, de falar sobre essa questão da memória. Realmente, assim, é muito importante tudo isso. Assim, não há uma fórmula mágica de se prevenir, mas há-se uma fórmula conhecidíssima, que é ter hábitos de vida saudável, que é fazer atividade física, se alimentar bem, evitar o etilismo, evitar o tabagismo, como forma não só de prevenir Alzheimer, mas como uma gama de doenças, que são as doenças crônicas não transmissíveis. Tá bom? Obrigado, professor Marcos. Muito obrigado também. Eu dizia a você ainda, assim, que existem as pessoas, Juliano, que são mal-humoradas. Esse mau humor, que não deixa de ser uma doença, mas tem pessoas que têm o hábito de serem mal-humoradas. Isso predispõe a alguma coisa mais, geriatricamente falando?
Entender-se o mau humor como uma distimia crônica é sim um transtorno também psiquiátrico, esse mau humor. Não é comum. Nós temos que ter períodos de alegria e de felicidade durante o dia. Temos que ser reativos às emoções. Ou seja, se eu tive uma notícia ruim, é normal eu ficar triste, mas não é normal eu ser negativo. Tudo vai dar errado. Isso é uma distimia crônica. E transtornos psiquiátricos, sejam depressão, seja transtorno afetivo bipolar, eles aumentam o risco de morte neuronal, levando aos quadros de memória, os transtornos cognitivos. Então, se o indivíduo ele tem essa questão do humor mais negativo, mais embotado, é importante procurar um especialista, fazer uma avaliação. E muitas causas há tratamento. Já vi indivíduos assim, de serem mal-humorados e estavam com distúrbio da tireoide. Foi reposto o hormônio tireoidiano e ele melhorou. Então, é uma gama de coisas. Mas o indivíduo que de base tem uma personalidade negativa, isso pode ser trabalhado também fora do âmbito até farmacológico, mas fora do âmbito com psicoterapia, com engajamento em atividade física, certo? Atividades em grupo, que são muito importantes. Normalmente a gente tem que lembrar que não existe doenças, né? Existe doentes. Então, como você falou mesmo, até a escolha do medicamento, tem medicamento que é para aquele paciente, ou aquele paciente precisa daquele medicamento. Então, existe uma especificidade e que a gente, quando vem aqui para o programa, é para dar uma esperança a mais. Hoje, quando nós ligamos a TV, só tem notícia ruim, só tem miséria, tem pessoas que têm depressão que nem ligam mais à televisão. Então, nosso programa é para trazer esperança. E o Alzheimer, cada dia mais, está transcorrendo estudos para eles, inclusive, devido ao nosso tempo ter terminado, que você vai ter que voltar novamente aqui, nós tínhamos aqui uma pergunta que era importante, mas não daria mais tempo da gente falar sobre hoje, que são pelo menos o que se faz, meu Deus. É o estudo já de fazer implantes ou trabalhar com células-tronco na resolução do Alzheimer. Célula-tronco hoje em dia é uma área de toda a medicina, né? Desde seja tratamento de doenças oncológicas, seja até para a reconstrução de órgãos. Realmente são estudos que ainda estão em fase de avaliação, não ainda estão muito disponíveis, certo? Ainda estão em fase de testes. E, quem sabe, possa ser uma boa realidade futura, né? Pelo menos para os próximos anos ainda vai ser necessário um aprimoramento nessa área. Mas é uma esperança para tudo, né? Todas as condições da medicina, principalmente doenças de alta complexidade, tem como as células-tronco uma possibilidade futura para uma terapia direcionada a determinadas doenças. Muito bem. Terminamos assim mais um programa Saúde é Tudo, hoje com o Dr. Juliano Silveira, que é médico e geriatra, e que nos trouxe aqui esses momentos de conhecimento. E então vocês não percam o nosso programa ao vivo, nas quintas às 21h30 e nos domingos às 11h30. Até o próximo programa. As lojas Sorvetes Finos, em parceria com a Esther Bom, estão realizando a 3ª edição da campanha Casquinha do Bem. Por apenas R$ 2,50, você estará se deliciando de uma casquinha com os mais diversos sabores e colaborando com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, GAC. Passe nas lojas das Sorvetes Finos, peça uma Casquinha do Bem ou compre um voucher durante todo o mês de setembro e outubro e contribua para a felicidade dessas crianças.
O que já é muito bom, ficou ainda melhor. Então vem pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Com a Cabo Fiber você tem ultra velocidades de download e a melhor e maior taxa de upload da cidade. Além de suporte técnico especializado, atendimento domiciliar em até 3 horas e estrutura totalmente ótica. Ligue 2010 e venha pra internet fibra ótica da Cabo Telecom. Cabo Fiber, o que já é muito bom, ficou ainda melhor.